Glória a Deus. Deus tem Glory to sido God. bom, amém? God has been good, amen? Eu sinto que hoje nós temos uma atmosfera diferente I nesse feel that we lugar. have a different atmosphere in this place today. E se você começar a ter visões, não if you fique preocupado. Start to have visions, don't Se o worry. Espírito de Deus começar a profetizar através de você, If God's Spirit starts to Release a prophesy voice. through you, libera sua voz. você é uma voz profética. You are a prophetic voice. Nós temos orado, We are praying, clamado crying out diariamente daily, para que o lugar que nós estivermos so that the place where we're at possa ser um lugar de liberação. may be a place of liberation. Então fique à vontade. So feel free. Creio que esses próximos minutos Deus vai continuar falando com você. I believe that in this next minutes God will continue Amen. speaking to you. Amen. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. I would like to invite you to open up your Glória a Bibles Deus. with Livro me, de glory to Hebreus, God, in the book of Hebrews, capítulo 11. chapter 11. Vamos ler a partir do verso We're going 23. to read starting on verse 23. Verso 23 Verse 23 até o verso 27. until the 27th. Hebreus capítulo 11, Hebrews chapter 11, versos 23 verses 23 ao verso to 27. 11 to 27. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Na semana passada, eu ministrei uma palavra. Last week I ministered a word. A diferença entre o comum e o The extraordinário. difference between the common and the extraordinary. E o Espírito de Deus falou comigo toda essa semana. And the Spirit of God spoke to me throughout this E disse week. que era para eu continuar falando sobre esse assunto. And told me to continue speaking about this subject. Nós estamos vivendo um tempo de transição na Terra. We're living a time of transition on the earth. E eu tenho aprendido que o nosso propósito, And I've been learning that our purpose, ele é revelado em tempos de crise. it's revealed through times of crisis. Muitas pessoas não gostam de crises. Many people don't like crisis. Muitas pessoas não gostam do deserto. Many people don't like the desert place. Muitas pessoas não gostam das adversidades. Many people do not like adversity. Mas as adversidades But adversities é que prepara pessoas comuns are what prepares para viver common o extraordinário. people to live the extraordinary. E nós estamos numa comunidade de imigrantes. And we are in a community of immigrants. E eu entendo que muitos de nós vivemos tempos difíceis. And I understand that many of us go through difficult times. E às vezes até uma crise And sometimes even a crisis interior, that's within ela nos ourselves. envolve, And it involves us. nos fazendo It querer surrounds us, desistir, making us wanting to nos give querendo up. fazer dar um passo para trás. Making us wanting to give a step Mas eu vim back. aqui nessa manhã dizer But I come here this morning to say que você não é uma pessoa comum. that you are not a common Você é uma person. pessoa You are an extraordinária. extraordinary person. Assim como os pais de Moisés viram o propósito dele, In the same way as the parents of Moses saw his purpose, antes de muitas outras pessoas virem. before many other people see Eu it. quero te dizer que Deus tem colocado pessoas ao seu lado I want to tell you that God is placing people next to para estar o you, tempo inteiro so that at all times dizendo para they você can say to you que você é that extraordinário. you are extraordinary. Os pais de Moisés decidiram gerar esse menino The parents of Moses decided to generate this boy no meio de uma crise. in the midst of a crisis. Os hebreus, eles estavam se multiplicando muito The Hebrews were multiplying a lot. e eles estavam crescendo em números. They were growing in numbers. E eles estavam se tornando mais numerosos do que os egípcios. And they were becoming more numerous than the E o Egyptians. faraó disse: olha, toda criança do sexo masculino que nascer, vocês têm que matá-los. And then the Pharaoh said that every male child that's born, you have to kill them. Esse era o decreto do faraó. That's the decree of Pharaoh. Todo homem que nascesse, Every male as that was parteiras born, deveriam matá-los.
the people doing the labor should kill them. E os pais de Moisés decidiram ter essa criança no meio de um decreto desse. And the parents of Moses decided to have this baby in the middle of a É decree like possível this. nós gerarmos algo em meio a um decreto It's possible to generate something in the midst of a que decree diz tudo o contrário. that says everything against Eles it. tiveram coragem, They had courage. eles tiveram a They ousadia had the de audacity ter essa to criança have this child e não temeram o decreto do rei. and not fear the decree E of quando the Moisés king. nasceu, And when Moses was born, eles viram que ele não era uma criança qualquer, they saw that he wasn't just like que ele any other carregava child, destino, that he carried a que existia destiny, um propósito that there was a que Deus purpose tinha estabelecido para ele. that God has established for him. Muitas pessoas têm esse poder Many people have this power de olhar para você of looking at e you and identificar identifying aquilo que você carrega. what you carry. Talvez você já ouviu algumas pessoas te dizerem: Perhaps you've heard some people say to you, olha, desista, look, give up. isso não vai dar This certo. is not going to work. Isso não é para você. That's not for you. O que é que você está fazendo What are you aqui? doing here? Mas eu vim aqui essa manhã te dizer But I came here this morning que to say to you Deus, that God, Ele sempre coloca He always places pessoas à nossa volta people around para us dizer para to nós say to que nós us carregamos um that destino, we carry a que destiny, existe um that propósito there is a e purpose, que ninguém and no vai nos one impedir will stop us de viver from living tudo aquilo all of que os that céus the heavens já decretou sobre as nossas have vidas. decreed over our lives. Posso ouvir um amém? Can I hear an amen? Glória a Deus. Glory to God. Você carrega um destino. You carry a destiny, E todos os dias nós tomamos and decisões. every day we make decisions. Todas elas são importantes. All of these are important. Desde a roupa que nós vestimos pela From manhã, the clothes we're going to wear in the morning, o café que vamos tomar, what breakfast we're going o to almoço, have, lunch, o trabalho, our work, a nossa agenda. our schedule. Tomamos decisões o tempo We inteiro. make decisions all the time. Talvez você veio aqui essa manhã And maybe you came here this morning e está frustrado. and you're frustrated, Talvez um pouco desanimado, perhaps a little discouraged, porque você não tem visto as coisas acontecerem. because you're not seeing things happen. Mas Deus ama esconder coisas. But God loves to hide things. Porque se o faraó soubesse quem Moisés seria, Because if Pharaoh knew who Moses ele would seria a be, primeira criança a ser morta. that will be the first baby to be Ele killed. seria o primeiro garoto a ser morto. He will be the first boy to be Na killed. verdade, Deus nos esconde para nos In proteger. fact, God hides us to protect Porque us. homens e mulheres de destino, eles já nascem numa guerra Because espiritual. men and women of destiny already are born in a Homens e spiritual mulheres de warfare. destino já nascem sendo perseguidos pelo Men and women inferno. of destiny, they are already born being persecuted by hell. Por isso que você é tão And perseguido. that's why you're so persecuted. É por isso que às vezes você não entende That's why sometimes you don't que understand Deus está te escondendo, that God is que hiding Deus you, está preservando a that sua God is vida, preserving your life, para você ser revelado no tempo certo. so you may be revealed at the right time. E essa é a diferença entre uma pessoa comum And this is the difference between a e uma common pessoa person and extraordinária. an extraordinary Chama-se person. propósito. It's called purpose. As nossas maiores oportunidades na vida, Our greatest opportunities in life, elas acontecem em nossa rotina diária. they happen during our daily routine. Pedro e os seus sócios estavam lavando a rede. Peter and his partners were washing the nets, E eles eram perseverantes, and they were perseverant porque eles iriam voltar no dia seguinte. because they were going to return on the next day. Jesus aparece naquela praia And Jesus shows up at that e ali beach, existia dezenas, and there were talvez hundreds centenas hundreds de outros pescadores. of other fishermen. Mas Jesus vai exatamente onde Pedro estava But Jesus goes exactly where Peter was e diz para ele: volta lá and says, go back e lança there as redes and novamente. throw the nets again. Ele entendeu a He palavra captured the e ele word voltou. and he E a returned. partir daquele And dia, from that day a on, vida de Pedro mudou. the life of Peter changed. Mas isso aconteceu num dia comum. But this happened in a common day. Ele estava cumprindo a rotina diária He da was vida dele. fulfilling the daily routine of his life. Tem aqueles dias que você acorda pela manhã There are those days when you wake up in the e morning você diz: hoje eu não vou trabalhar. and you say, I'm not going to go to work today. Algo está acontecendo dentro de mim Something is happening inside of me, e hoje eu não vou. and today I'm not Eu quero going. dizer que
Existem casos que é espiritual. I want to tell you that there are some cases that Porque this is talvez é spiritual. exatamente nesse dia que você vai faltar. Because perhaps it's exactly on that day Era o that you're dia going que to algo miss. extraordinário ia acontecer na tua That something vida. extraordinary was going to happen Talvez in seria your o dia life. do teu propósito ser Perhaps revelado. it was going to be the day that your Talvez purpose will be seria revealed. o dia que iria acontecer aquilo que você clama a vida toda. Perhaps it will be the day that it would happen while you've been crying out for your whole life. Às vezes a gente acostuma tanto com uma rotina, Sometimes we get so used to a routine. e a gente acha que isso é normal. And we think that this is normal. Vir à igreja todos os To domingos, come to church every ou Sunday. participar de uma outra atividade na igreja durante a Or semana, participate in some other activity in the church ou during the estar week. servindo em algum ministério. Or to be serving in a certain ministry. Deixa eu dizer para você, Let me say to you, é na sua rotina diária it's in your daily routine que acontecem as maiores oportunidades. that the greatest opportunities take da sua place história. of your story. Davi não saiu de casa para matar um gigante. David didn't leave the house to kill a giant. Ele estava apenas obedecendo o seu pai He was only obeying his father e levando comida para os and irmãos. taking food for his De brothers. repente ele chega no campo de batalhas Suddenly he comes to this field of e a battle, vida de Davi muda. and the life of David O is changed. propósito de Davi The purpose of é David revelado is revealed para todo Israel. to all Israel. Você já nasceu com um propósito. You're already born with Você a carrega um purpose. destino dentro de You carry você. a destiny inside of Não you. queira antecipar Don't want to o anticipate momento the moment que Deus vai show up você. that God will show you, Que Deus vai mostrar that God você. will show you to others. Existem muitas pessoas frustradas There are many people who are frustrated porque elas querem antecipar o processo. because they want to anticipate the process. E eu tenho aprendido que o tempo e o processo eles são irmãos gêmeos. And I've been learning that time and process are O twins. tempo e o processo eles andam de mãos dadas. Time and process, they walk hand by hand. Você não pode querer antecipar algo You should not want to anticipate que something Deus está preparando para that God is você. preparing for you. Jesus ele não tem uma agenda para você. Jesus doesn't have an agenda for you. Jesus tem uma missão para você. Jesus has a mission for you. Muitas pessoas estão preocupadas com a agenda. Many people are worried with their own E essa agenda. pandemia, ela mostrou que quem vivia de agenda teve dificuldades. And this pandemic showed that those that were living by Mas their quem own tem agenda uma had missão não teve difficulties. But dificuldades. those who have a mission did not have Quem difficulties. tem uma missão passou por essa pandemia de cabeça Those who erguida. have a mission went through this pandemic Porque with não their estava heads raised preocupada com high. uma agenda. Because they were not concerned about an Quantos estão agenda. comigo aqui nessa How manhã? many are with me this morning? Deus tem um plano para a sua vida. God has a plan for your life. Deus tem um plano para a sua vida. God has a plan Eu vim for aqui your essa manhã life. dizer que Deus tem um plano para a sua I vida. came here this morning to say that God has a E se plan você for your entende life. isso, diga bem alto comigo. Deus And if you understand, say tem um plano really high. God has para a a minha plan vida. for my life. Diga, Deus say God tem um plano has a plan para a minha vida. for my life. Eu lembro que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, I remember that when I arrived here in the United States, há 20 anos, 20 years no ago, ano de 2001, in the year of 2001, eu trabalhei em um restaurante I worked at a restaurant. e muitas pessoas iriam fazer suas refeições nesse lugar. And many people were going to do their meals at that place. E eu conhecia muitas pessoas ali. And I met many people there. E as pessoas, quando elas estão se conhecendo, And people, when they're meeting each other, elas começam, você é de onde? they begin saying, where are you Olha, o from? que você fazia? Or what did you used to do? Ou o que você está fazendo aqui? And what are you doing here now? Aí eu disse, olha, eu sou do estado do Espírito Santo. And I say, I'm from the state of É Espírito uma cidade Santo. bem pequena chamada It's a Pancas. small town called Pancas. Aí eles brincavam, quem nasce em Pancas é pancado. And they would play around just making jokes about that. Eu falava, não, é panquense. It's now pancakes. Eu nasci lá em Pancas. I was born in Pancas, É uma cidade lá no norte do the Espírito city in the Santo. north of Espírito Santo. Aí o que você fazia lá? What did you used to do there? Aí eu disse, enchi o meu pulmão de ar I will fill my lungs with air e disse, eu sou advogado. and say I'm an attorney. Eu advoguei lá durante 10 anos. I was a lawyer there for 10 years. Aí a pessoa começou a rir. And the person started Ele, laughing "Cá." and just started laughing out loud. Advogado. A lawyer. Conta outra. Oh, tell me something else. Você é muito Oh, engraçado. you're so funny. Advogado. A lawyer. E tá aqui lavando And
And you're here prato, washing está aqui dishes. servindo You're here mesa. serving tables. Eu confesso que And I confess to you that eu queria brigar com esse I wanted to camarada. fight with that guy. Eu queria bater I nele. wanted to hit him. E eu fui me acalmando. Eu falei assim, And I started to calm down and I said, Estados Unidos. what is it that a lawyer is doing here in the United States? Talvez você já passou por uma experiência parecida. Maybe you've been through a similar Foi experience. compartilhar com alguém You went to share with someone que não tem a ideia do que é that propósito, doesn't have an idea of what purpose do que é is, destino, of what destiny que ele te is. julga pelo que você tem e não pelo que você And é. he judges you by what you have and not by who Talvez you você are. fica frustrado. And perhaps you become frustrated. Eu respirei fundo. I took a deep breath. Falei, pois é, And I- advogado. A lawyer. Mas hoje eu estou aqui, sou But today I'm garçom. here, I am a Posso waiter. te servir mais alguma coisa? Can I serve you anything else? Eu passei um dia triste. I was sad that day. Naquela semana eu liguei para minha mãe. And in that week I called my mother. Contei essa história para ela. I told her this story. Falei, mãe, eu vou voltar And para I o said, Brasil. you know, Mom, I'm going to go back to Brazil. Estou meio chateado. I'm kind of upset. Aí contei essa historinha. And then I told her this E a minha mãe story. era uma mulher muito simples. My mother was a very Uma simple mulher que woman. viveu a vida mais de joelhos do que de pé. A woman that lived her life more on her knees than mulher de standing. Deus. A woman of God. E por instante assim ficou a ligação, nada, né? Parecia que tinha cortado a linha. And for a moment that call was just nothing. It seemed falei, like there mãe, a was senhora no tá one on aí? the other side. I said, Mom, are you still there? E ela falou assim, meu filho, She said, son, não se esqueça quem você é. don't forget about who you are. Não se esqueça quem você é. Don't forget who you are. Vim aqui essa manhã para dizer isso para você. And I came here this morning Não to say this se to you. esqueça Don't quem forget você é. who you are. Bata no ombro do seu vizinho e diga para ele, não se Touch esqueça. your neighbor's shoulders Diga, and não say, se esqueça don't forget about quem this. você é. Don't forget about who Eu quero you dizer are. algo para você nessa manhã. I wanna say to Você you não this morning, precisa you don't das need pessoas people para saber quem você to é. know who you Você are. não precisa You do not need de um sistema a system para saber quem você to é. know who you Você are. não precisa usar drogas To use para drugs saber quem você to é. find out who Você you não are. precisa You do not ter need seguidores to have das suas redes followers in your sociais social para saber quem media você to é. know who you Você are. não You do precisa not need de ninguém anyone else para saber quem você é. to know who you are. Porque Deus sabe who you are. Because God knows quem você é. Deus sabe quem você é. God knows who you are. E antes de você And nascer, before you were born, os seus dias já estavam contados. your days were already Os seus dias já counted. haviam sido Your days estabelecidos. had already been established. Certa ocasião, um jovem rico, ele procura Jesus. On a certain occasion, a rich young man finds Jesus Ele diz, mestre, and says, Master, o que eu devo fazer what shall I do para te seguir, to follow you, para herdar a vida to eterna? inherit eternal life? E Jesus olha para aquele jovem e diz, And Jesus looks at that young man and says, vai Go e vende tudo que você tem. and sell everything you Distribui have. para os pobres. Distribute to the poor. Vem e me segue. Come and follow me. Não se ouviu mais falar na história desse rapaz. And you haven't heard any more about the story of this Porque young existem man. muitas pessoas Because there are many people que a identidade delas that their identity é determinada por aquilo que elas têm is determined by what they own e não por aquilo que elas são. and not by who they are. A sua identidade, Your identity ela não é is determinada not determined pela casa que você mora. by the house you A sua live in. identidade, Your identity ela não é determinada is not determined pelo carro que by você the car anda. that you A sua ride. identidade, Your identity ela não é is not determinada determined pelos cursos que você by the fez. courses A you've sua done. identidade, Your ela não é identity is determinada not pela determined função que você by the exerce. function you Nem tão exercise. pouco. A Much sua less. identidade Your é identity determinada is pelo determined país que você by the vive. country you live in. Foi Deus que te escolheu. God is the one who chose Ele é you. que te levantou. He's the one Ele é who que raised you colocou um up. propósito He placed a purpose e um destino and a destiny dentro de você. inside of you. Você
Você carrega um destino. You carry a destiny. E nós conhecemos a história de Moisés. And we know the story of Moses. Ele He nasce, is born. ele é escondido He is hidden durante 3 meses. for 3 months. E aí a mãe dele coloca ele dentro de uma cesta. And his mother places him inside of Coloca a ele no basket rio. and places him E on o the Nilo river. leva ele lá no And palácio do faraó. The Nile takes him all the way to the Eu palace quero of dizer que Pharaoh. quando você confia em Deus, I want to tell you that when you trust in God, Deus ele vai te levar no God will lugar take you certo. to the right place. Os pais de Moisés confiavam em Deus The parents of Moses e trusted in deixou que God Deus levasse Moisés and allowed God to take para o lugar Moses certo. to the right place. E vocês conhecem a história. And you know the A story. filha de Faraó, The daughter of ela Pharaoh. encontra aquele She cestinho finds that little e Moisés basket. começa a ser criado por ela. And Moses is raised by her. Imediatamente, And a immediately, irmã de Moisés que seguia o cesto de longe, the sister of Moses that was following ela that diz: olha, eu basket from conheço afar, alguém she said, I know que pode someone cuidar dessa that criança. can take care of this baby. E Moisés, ele acaba sendo cuidado pela própria mãe. And Moses end up in the arms of his own Ele mother. acaba sendo cuidado He's cared for e conhecendo a sua família. and meeting his E family. eu tenho certeza And I'm que certain com o passar dos anos, that as the years os passed pais de by, Moisés the parents of foram Moses contando a história began to tell him the da nação story para eles. of the nation. E o destino de And Moisés, the destiny of o Moses, propósito de the Moisés, purpose of foi Moses sendo revelado. was revealed. E Moisés cresceu. And Moses grew no palácio de up Faraó. at the palace of Ele Pharaoh. se tornou um expert He became an nas expert guerras. at warfare. Ele era um poliglota. He spoke many Ele languages. falava muitas línguas. He spoke many Mas languages. ele foi criado, But he was raised. apesar de ter uma identidade hebreia, Although he was a ele foi Hebrew, criado he was raised como um egípcio. as an Egyptian. E chega um momento da vida And dele there's a moment in que ele his precisou life se that he had posicionar. to position himself. Porque eu quero dizer para você Because what I want to say to you que é muito is, fácil se it's very adaptar. easy to adapt. É muito fácil você se It's adaptar. very easy for ao you to lugar que adapt você está. to the place that you're Moisés at. estava num palácio, Moses was at a cercado de palace, muitas regalias. surrounded by many good things. Eu vejo muitos brasileiros que vieram para os Estados Unidos I see many Brazilians who came to the e United chegaram aqui, eles States. se adaptaram, And when they got here, they se adaptaram à adapted. cultura, They became adapted to the se culture. acomodaram. They became Mas eu quero dizer para comfortable. você nesta manhã But I want to say to you this que Deus morning não te chamou para that se God has not adaptar. called you to adapt. Deus não quer que você se God adapte doesn't want you to ao adapt sistema. to a system. É por isso que às vezes That's why sometimes você anda tão preocupado you walk so porque você está num lugar because you are at a e place, você está no outro you are at another e parece que place, você não se and it encaixa. seems like you can't E as fit pessoas in, começam a te and julgar. people start to E eu não estou judge you. dizendo And isso I'm not saying porque você this tem because tatuagem, you have ou porque você tem um tattoos, cabelo or because grande, you have long ou porque hair, você usa or because piercing, you wear ou porque você piercings, usa brinco, or because you ou porque a have sua linguagem earrings, or because ela your não language encaixa doesn't na linguagem fit daquela in the igreja, language of that aos seus church, amigos, or your eles não te friends. compreendem. They don't Eu quero dizer understand algo para you. I wanna você, say something não to se you. preocupe Don't worry. se as pessoas à sua If volta, people around eles you, não te if entendem, they don't eles não understand sabem you, quem if você they don't é. know who you Eu vim are, aqui esta manhã para I te came here this dizer, morning to say to você you não pode cannot se adaptar. adapt. Você You não pode cannot se adaptar. adapt. Eu quase me adaptei. I almost got adapted. Eu quase. I E eu almost. falava com a minha esposa. And I used to tell my E às wife, vezes eu chorava. and sometimes I would E eu weep falava, não tem and condição. say there is no other Mas por way. que ele? But why Por que him? não eu? Why not Por que me? não eu? Ah, por que não eu? Why not me? Alguns entenderam. Some understood what that meant. Eu falava com a minha esposa, I used to tell my wife, vamos embora. let's leave. Vamos voltar para aquela vida que a gente tinha lá. Let's go back to that life that we used to have Era there. muito melhor. It was so much better. So much better. Muito melhor. É so much better. Muito melhor. So much better. Muito melhor. Ah, eu amo falar inglês. I love to speak in Eu English. sei só algumas frases, mas eu I amo. just know a couple sentences, So but I much love better. that. Era muito melhor. Muito melhor. It was so much better. Você já se sentiu assim? Have you felt that way before? Aí tem alguns amigos goianos aqui. And then we have some friends from Goiás here. E eles falam, pastor, And they say, yeah, o Pastor. Brasil é bom, mas é ruim. Brazil is good, but it's E bad. os Estados Unidos é ruim, mas é bom. In the United States, it's bad, but it's Porque o good. goiano tem esse... Because people from Eles falam Goiás, assim, they né? speak.
Ó, lá é longe, mas não é Over there perto. it's far, but it's not close. Aqui é perto, mas é longe. Here it's close, but it's far. É bom, mas é ruim. It's good, but it's bad. Eu falei, uau, é isso. And I said, wow, that's it. Você não pode se adaptar. You cannot adapt yourself. Moisés poderia ter se adaptado. Moses could have adapted. Afinal, ele estava num palácio. After all, he was at a palace. E de repente ele entendeu. Suddenly he O understood. propósito falou mais alto do His que ele. purpose spoke louder than himself. Porque a falta de propósito Because the lack of purpose é uma porta aberta is an open door para a competição. for competition. Só competem entre si. You only compete Pessoas with que não one another entendem if you don't o seu understand propósito. your purpose. Ah, eu prego melhor do que Oh, I ele. preach better than he Olha, eu does. canto melhor Oh, do I que sing ele. better than he Olha, eu does. toco melhor. Oh, I play better. Só fala isso quem não entende o seu You propósito. can only say this if you don't understand your purpose. Que a competição é uma porta aberta Because competition is an open door para quem não entende o seu propósito. for those that don't understand their Foi por purpose. isso que Lúcifer foi expulso. That's why Lucifer was Porque ele queria ser expelled. Deus. Because he Ele wanted queria to be ser melhor God. do He que wanted Deus. to be better Ele than queria God. sentar no He trono de wanted to Deus. sit at God's Deixa eu dizer algo para throne. você. Let me say Quando você something to entende you. quem você When you é, understand who quando you você are, sabe quem when you você é, know who you você não are, está then you're preocupado not com o que está concerned acontecendo à sua with volta. what's happening Porque around você you. está fazendo Because you are exatamente doing exactly aquilo que Deus what God te chamou para fazer. called you to do. Aleluia. Hallelujah. Os pais de Moisés, eles conseguiram identificar Moses' parents were able to identify o propósito que Deus tinha para ele. the purpose that God had for him. Deus sempre vai colocar alguém do seu lado God will always place someone next to you para não deixar você esquecer to not allow you to forget quem você é. who you are. Deus tem um plano para a sua vida. God has a plan for your Deus tem life. plano para a sua vida. God has a plan for Deus your tem life. plano para a sua vida. God Diga has a isso para plan for alguém. your life. Say to Diga isso para o seu someone. Say vizinho. this to your neighbor. Deus tem um plano God para a has a sua plan vida. for your life. Diga isso, Deus tem um Say plano this. para a sua vida. God has a plan for your Eu vim life. aqui esta manhã And I came here this para dizer para morning você, to say to you, não se esqueça, do not quem você forget é. about who you are. não se adapte. Don't become É adapted. por isso que às vezes você não se encaixa That's why sometimes you don't fit in no sistema. to the system. Não, porque aqui é desse jeito. Because this is how it works here. Se você quiser continuar aqui, tem que ser desse If you jeito. want to continue here, it has to be Aí você this fica way. frustrado. And then you get frustrated. Mas será que é assim mesmo? But could it be that that's how it really is? Teve um livro de um pastor no Brasil, There is a book from a pastor in Brazil, Águia ou Galinha, Eagle or Chicken. pastor Jorge Linhares. Pastor Jorge Linhares. Um livro que não sei quem já leu. I don't know if you've read this before. Você se identificou, né? And you were able to identify Águia ou yourself. galinha? Eagle or Conta-se de um chicken. filhote de águia There was a eagle's que ele caiu do ninho. baby E ele that foi fell criado from no the meio de nest, umas galinhas. and it was raised in the midst of Porque galinha chicken. só olha para baixo. Because chicken is only Só looking fica down. ciscando, They're only eating olhando from the pra floor baixo. and looking Mas a down. águia, o olho dela é para o alto. But eagles look high. E essa águia foi crescendo. And this eagle was E ela growing começou a up. se destacar. And it started to be Muitas vezes highlighted é in assim the midst com of você. others. And sometimes Você it's like está this num with ambiente you. You're in an e você começa a se environment and you destacar. start to Você começa a ser diferente. show up Aí as and you start pessoas to be começam a different. olhar para você. And people Mas look não é at só you. você. Oh, it's O not resto tudo é only you. galinha. É só você que é águia. Oh, you're the only eagle. Everybody else is a chicken. Aí você fala, não, eu que estou errado mesmo. And then you say, no, I'm the Não é one who is porque wrong. é só você que percebe. Because only you notice. Aí o livro dele vai contando. And his book tells. Até chegou o momento que aquela águia, Up to the moment that ela eagle via could as see outras águias voando. other eagles E ela flying. olhava. And it would E ela falou assim, stare. será que eu sou de lá? Could it be that I'm Será from que eu sou there? daqui? Or am I from Eu estou here? adaptado. I became Eu não posso me adapted. adaptar. I cannot become Deus não me adapted. chamou God has para not ficar called aqui. me to Eu stay preciso here. voar. I need to fly. Eu quero dizer para você I nessa want to manhã, say to you this morning, não se adapte. don't become adapted. Ainda que você se sinta só nesse lugar. Even if you feel alone in this place. E se você se sentir na Life Point assim, And if you feel this way at Life eu Point, quero dizer para você I want to say to you que Deus tem coisas grandes para a tua that vida. God has great things for your life. Não se adapte. Don't adapt. Nós somos uma geração que carregamos um destino. We are a generation that carries Nós a somos uma destiny. geração que carregamos um We are a propósito. generation that carries a Deus tem um purpose. plano para a sua God has a vida. plan for your life. E o texto que nós lemos And diz the text that we read says que Moisés, já adulto, that Moses, as an ele adult, recusou he refused ser chamado filha do to faraó. be called the Pharaoh's
son, Eu quero dizer que existem daughter, momentos I want to say that there are que moments você vai ter que recusar that you're going to have to refuse algumas coisas a couple things que parecem ser importantes. that seem to be important. Dia desses, uma pessoa chegou para mim, There was one day that someone came to ela falou assim: me, Pastor Pedro, Pastor Pedro, eu tenho acompanhado você nas redes sociais. I've been following you on the social Aí eu media. falei: que bom, And I said, how good. glória a Deus. Glory to Eu God. acho legal I think it's as frases nice. que você The coloca, sentences that you os write, textos que você the escreve. text that you write. Mas eu tive olhando no seu perfil, But I was looking in your você tem profile. muito poucos seguidores. You have very few followers. Você tem 2.000 e poucos seguidores. You have just 2,000 something O followers. fulano que tem uma igreja aqui perto tem 1 milhão. Another person that has a church nearby has a O million. outro que tem outra igreja ali tem não sei quantos The other one with a milhões. church over there has I don't know how many millions. E eu falei: é porque você não conhece os meus seguidores. And I told him it's because you don't know my followers. E eles não são da terra. And they're not from the earth. Você está muito preocupado com os seguidores que são da You're very terra. worried about the followers Mas eu that quero are on dizer the que os meus earth. seguidores, eles But I são want to anjos. tell you that my E followers eles are estão aqui. angels and they're right Mas você here. não está vendo But you eles. don't see them. E eles também não dão like nos posts, And they are não. also not Na liking verdade, the eles ficam posts. cuidando para que o diabo Actually, não me they're derrube. taking care of Eles me estão so the à devil minha won't make me volta, fall. me They're livrando. around me, Eu delivering vou orar me. para ver se And um I'm deles going to toca em pray você. to see if one of these will touch Porque os you. meus seguidores, Because my eles followers, são do céu. they're in heaven. Eles não são da They are terra. from heaven and not from the earth. Irmãos, eu tenho uma autoestima muito boa. Brothers, I have a very good self-esteem. Ó, a minha esposa que fala: você não My tem wife is the problema. one who says, oh, you don't Ela have vive any falando: vamos para problems. academia, She says all the Pedrinho. time, let's go to the Fala: mas gym, para que Pedro. academia? But why the Você não gym? está percebendo, Pedrinho? And she says, don't you notice? Não, Pedro? está tudo ok. And I said, no, everything looks Você good. precisa ir, You Pedrinho. need to go. Fala: não, para quê? And I say, but why? Eu prefiro ser um gordo feliz I prefer to be a happy do fat que person magro triste. than a sad skinny person. Alguns se identificaram, viu, meu Some amor? were able to identify with me. Muitos See se my love. identificaram. Many were able to se identify with me. adapte. Do not adapt. Eu falo: meus seguidores não são. My followers are not, I Da said, terra. from the earth. Você não é definido You are not defined pelas suas redes sociais. by your social media. Você não é definido pela quantidade de likes. You're not defined by the amount of likes. Eu admiro alguns aqui que nem Facebook tem. I admire some people here Tem that don't alguém even aqui have a assim? Facebook. Do we have anyone Ali, like ó, this? tem uns Look, ali. right there. Dá We até have some aplauso right pra esses there. homens aí, Let's essas give a mulheres strong aí. clap for these men and Eu women. admiro. I admire Que não them. tem Instagram, They que não don't tem have Instagram, Facebook. they don't have Bom, porque Facebook. tem dia que esse negócio te deixa Brothers, estressado. because there are some days that this thing makes you meu stressed Deus. out. My Você tem que ficar God. alimentando. You are feeding. Né? Alimenta, tem que Feeding that. postar. You need to Tem que post ter uma things. rotina. You need to have a routine. Oh my God. Meu Deus. Você não pode se adaptar. You cannot adapt. Quando você encontra o seu propósito, When you find your purpose, você vai ter que recusar. you're going to have to refuse. Quando você é criança, While you're a child, às vezes é difícil, sometimes it's difficult. porque a criança ela não tem o poder de decisão Because ainda. a child doesn't have the power to make decisions O verso yet. 24 diz que pela fé, Verse 24 says that by Moisés, faith, já adulto, Moses as an ele adult, recusou he refused ser chamado filho da filha do faraó. to be called E ele preferiu ser son of the Pharaoh's daughter, maltratado. and he preferred to be Ele mistreated. preferiu ser maltratado He rather be mistreated com o povo de Deus. along with the people of God. Eu olho para muitas pessoas hoje I look at many people today que preferem desfrutar os prazeres that they rather do enjoy pecado the pleasures of do sin que ser maltratados, than to be mistreated ou de estar junto com o povo de or Deus. to be along with the people of God. Essa pandemia together with ela the people of começou a God. separar This pandemic started to separate as pessoas que gostam de vir ao templo people who like to come to the building, to e the as temple, pessoas que não gostam de vir ao and templo. people who don't like to come to the Por um temple. tempo isso foi necessário, Needed. mas já está tudo normal. But everything is normal E again. eu ligando para algumas pessoas, And I was calling some people, conversando com alguns, speaking to some. eles diziam: pastor, eu estou noutra vibe agora. They said, Pastor, I'm in another vibe now. Eu estou numa new vibe.
I'm in a new Eu falei, vibe. que vibe é essa? And I said, what vibe is this? Eu entendi que essa pandemia eu não preciso ir na igreja lá I mais. understand that now with this Because pandemic I no longer I need to am go to the church. church. Porque eu sou Fala a até em igreja. inglês, eu sou, They I even am the say it church. in English. Eu I sou am a the church. igreja. Eu sou a igreja. Eu falei, legal, quem é o And cabeça I da said, igreja? nice. And who's the head of the church? É Cristo, né? It's Christ, E é right? Não, Jesus. Jesus. Ele é o cabeça da He is igreja. the head of the church. Eu falei, o que que a igreja é? And I say, what is the church? É o corpo. Is the body. Aí eu fiz uma pergunta muito And simples. then I asked a very simple question. Tem como amar a cabeça e não amar o corpo? Is there any way for you to love the head and not love the body? Pegou o código? You got the code? Já sabe como vai falar para os seus You amigos, already né? know how you're going to speak to your friends, right? Não tem como. There is no way Amar a cabeça e não amar to o love corpo. the head and not love the Nós body. fazemos parte de um corpo. We're part of a A body. cabeça é Cristo. The head is E Ele Christ. estabeleceu a And He igreja. established the church. E você está aqui nessa manhã porque And você you're here entende this morning isso. because you understand Que Deus that. tem um plano para a sua vida. That God has a plan for your life. E já adulto Moisés, ele recusou As an adult, Moses ser refused chamado filho da filha to do be faraó. called son of the Pharaoh's Quem as daughter. pessoas dizem que você é? Who do people say that you are? Ou com quem você está aliançado? Or who do you have a covenant with? Quem é que te define? Who defines you? Não se esqueça quem você é. Don't forget about who you are. Não se esqueça. Don't forget Por que que você está aqui? why you are Por here. que que Deus te trouxe? Why God brought you. Às vezes a vontade é de desistir. Sometimes we feel like giving up. Parece que não está dando nada certo. It looks like nothing is working. Mas Deus, Ele ama esconder coisas. But God, He loves to hide things. E talvez você está aqui escondido Perhaps you're here hidden na Life Point. at Life Point. Talvez Deus te escondeu aqui Perhaps God hid you here para que o diabo não acabe com so você. that the devil will not end with Para que o you. diabo não destrua o seu So the casamento. devil will not destroy your Para que o marriage. diabo não roube os seus So the devil won't filhos. steal away your children. Há um tempo determinado para todas as There is coisas. a time determined for all things. Eu estou falando para alguém aqui nessa manhã. Am I speaking to someone here this Eu vou morning? terminar por aqui. I'm going to finish here. Existem momentos que nós temos que rejeitar, There are moments that we need to reject, recusar to refuse determinadas certain propostas. proposals. O texto diz que Moisés, ele é adulto, The text says that Moses, as an Ele recusou adult, he refused a ser chamado de filho da filha de to Faraó. be known as the son of Pharaoh's daughter. Ele sabia He knew que o destino que ele carregava era maior, that the destiny he carried was greater porque Deus chamou ele because God called para him estabelecer uma nação, to establish a nation, não apenas para governar o not Egito, only to govern Egypt, porque o Egito because Egypt é uma nação is a que vai nation passar. that will pass. Mas Deus chamou But Moisés God called para Moses estabelecer to establish e para governar and to govern uma nação a nation que é eterna. that is eternal. Deus não te chamou God para did construir not coisas call you to build que vão things ficar por aqui. that will stay Deus te behind. chamou God para called construir you coisas to build que things são that are eternas. eternal. Quantos creem nisso How nessa many manhã? believe in this Fica de morning? pé no seu Please lugar stand on your feet e diga: eu creio. and say, I believe. Diga: Deus tem um Say, plano God has a plan para minha vida. for my life. E eu creio and I believe no propósito in the de Deus. purpose of God. Deixa o Espírito de Deus começar a falar contigo. Allow the Holy Spirit to start speaking Deixa to Ele you. começar a trazer à existência Allow him to start to os bring planos into que Ele tem para existence você. the plans he has for you. Às vezes você se sente escondido, Sometimes you feel like you're in hiding. mas eu vim aqui dizer para você But I came here to que say Deus to tem um plano you para a sua that vida. God has a plan for your life. Você é exatamente aquilo que Deus You are exactly quis what que você God fosse. wanted you to Não be. esqueça quem você é. Don't forget who Não you deixe a are. nação, Don't allow the nation. não deixe as pessoas à Don't tua allow people volta, around não you. deixe o sistema. Don't allow the convencer system você. to convince you. E alguns estão And cansados. some are tired. Alguns aqui estão cansados. Some here are tired.
E essa palavra é para você. And this word is for Está you. cansado da religião. Who is tired of religion. Está cansado de a religião dizer para você Who is como é que você tired tem que adorar. of having religion say Como é to que you você how tem you're que se supposed to vestir. worship, how you're supposed to Como é que dress você tem que se yourself, portar. how you're supposed to behave yourself. Você não se encaixa. You just don't fit Mas a in. pedra que foi rejeitada foi a pedra de esquina. But the stone that É was a pedra rejected was de the esquina é Jesus cornerstone. Cristo. The cornerstone Ele is também Jesus não Christ. foi aceito. He was also Ele not foi rejeitado. accepted. He was Porque ele rejected. sentava com os Because he was beberrões. sitting next Ele to the falava com drunk. prostitutas. He spoke to Ele entrava na prostitutes. casa dos He will go ladrões. into the house of Não, thieves. mas a But religião diz para religion você says to que you, você não pode nem conversar com that you're not eles. even supposed to Eles não talk podem nem to ser them. seus amigos They're no not even able Facebook. to be your friends on Eu quero dizer para você, você Facebook. tem I que dar want to um say to you that you basta. need to say enough. Você talvez está cansado Perhaps you're tired do que a igreja diz para você, of what the church says do que a to religião you, diz para of what você. religion says Fala, você to nunca you. vai conseguir Oh, you're ser never gonna be alguém. able to be someone. Você não vai exercer o seu You're not chamado. going to exercise Ah, your porque você calling. tem muitos Oh, it's erros. because you have too many mistakes. Você cometeu muitos You erros. made too many mistakes. Quando Jesus estava ali no Getsemane, When Jesus was at Gethsemane, ele estava sozinho. he was alone. E ele falou, Pai, And he said, se Father, possível, passa de mim. if possible, pass from Ele me sabia this. que ele estava perto de He ir para a knew cruz. he was close to going to the cross. Mas Jesus, ele não morreu na cruz. But Jesus did not die at the cross. Na cruz a Bíblia diz que ele entregou o seu espírito. At the cross, the Bible says that he surrendered his spirit. Jesus morreu no Getsemane. Jesus died at Gethsemane. Quando ele diz, Pai, When he said, Father, se for possível, passa de if mim esse possible, cálice. pass this cup from me. Mas todavia que não seja feita a minha But vontade, at all moments may not my will mas be a done, tua vontade. but your will. Você cumpre o teu You propósito fulfill your purpose. quando você não faz mais a tua When you no vontade. longer do your own Moisés, will. ele recusou Moses refused ser chamado de filho, to be called filho da filha do faraó. the son of Pharaoh's daughter. Ali Deus começa a levar Moisés em rumo ao seu destino. There God begins to take Moses Aí ele en route to mata his um destiny. egípcio So he kills e an ele vai para o Egyptian, deserto. and he goes to the E domingo que desert. vem eu vou continuar And essa next Sunday historinha. we'll continue Mas eu talking quero que about the você story. entenda But I want you que to quando understand você rende a sua vontade ao that when you Senhor, surrender your will to the Lord, você está dando um grande passo you're giving a great para step chegar no seu destino. so you can get into Jesus your não morreu na destiny. cruz. Jesus didn't die Na at the cruz ele cross. entregou o At the Espírito. cross he surrendered Ele his morreu spirit. He no died Getsemane. at Gethsemane. E quando ele estava lá And sendo when he was crucificado, there being crucified, a Bíblia diz que existiam dois ladrões, the Bible says that there were two thieves. um do lado direito e do One lado on the right esquerdo. side and one on the left side. E um desses ladrões vira para Jesus e diz: One of these thieves comes to Jesus and says, se tu és o Filho de Deus, you are the Son of God. desce dessa cruz, Come down from this cross. salva você e salva nós. Save yourself and save us. A Bíblia diz que Jesus ficou em The silêncio, Bible says that Jesus was silent. ele não respondeu. He didn't answer. Mas tinha um outro homem But there was another man que virou para Jesus e disse: Senhor, turned to Jesus and said, Lord, lembra-te de mim remember me quando entrares no teu reino. when you enter into your kingdom. Jesus disse: hoje Jesus mesmo said, today estarás comigo you will be with me no paraíso. in paradise. Sabe o que eu aprendo? You know what I learned? Jesus não responde quem quer descer da cruz. Jesus doesn't answer those who want to Jesus come down from responde the quem quer cross. entrar no reino. Jesus answers to those that wants to enter the kingdom. Jesus não responde quem quer Jesus descer is da not cruz. responding Ele to those responde who quem want to quer come entrar down no from the reino. cross. He responds to those Talvez who want você to quer enter the descer da kingdom. cruz, Perhaps you want to porque come está down from your difícil. cross because Mas it's Deus está te chamando difficult. nessa But manhã God is calling you this morning para se render, to surrender deixar a tua yourself, vontade to no allow, altar. to leave your will at Se the você é uma altar. dessas pessoas And if you're one of these que não se people encaixa, who do not fit, que não está se adaptando who are not e quer adapting viver o que Deus vai fazer yourself, nos and you wanna próximos live dias out aqui what God nesse is gonna lugar, do in the next coming e o days que in Deus this vai place, fazer what nos God próximos will dias do in the next nas nações coming da terra. days in the Sai do nations seu of the lugar earth. rapidamente Leave your seat e vem aqui no quickly altar. and come to the altar. Sai do seu lugar e vem, nós Leave vamos your terminar seat essa quickly and reunião. come to the altar. We're going Eu to vejo finish this pessoas meeting. aqui, I see people era here Bassuiane Castos, que precisava who needed ouvir isso. to hear E essa this. palavra foi para That você. this word was for Essa you. palavra foi para This você. word was for Não you. se esqueça Do not quem você é. forget about who Não you se are. esqueça Do not quem forget você é. about who you Deus are. tem um plano. God has a plan. Ele tem um plano God has a para tua plan vida. for your life.
que andes calamastos. Yaste que andarás toroboste canamas. Pode sair do seu lugar e pode vir. Tem lugar no altar para você. Tem lugar no altar para você. Não se adapte. Não se adapte. Deus está te chamando. Muitas coisas estão acontecendo right now. E Deus está chamando você. É momento de você recusar algumas ofertas. É momento de você recusar algumas propostas que estão distanciando você do seu destino. Pega as suas mãos para o altar. E andarabasto coroboste querebaste querebasto cos. Demaste lasto corrobos. E eu vou construir